Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade, então, à questão do hospital psiquiátrico, né? Que eu pedi para vocês lerem o material que já estava postado no Liceu. Eu fiquei de postar esse material no AVA, mas eu confesso que eu esqueci. Em todo caso, essa monografia, ela já está no Liceu já há algum tempo, tá bom? Lembrando que essa monografia foi feita em 2018 e hoje nós vamos estar relacionando esse tema, hospitais psiquiátricos, né, com a questão da nota técnica número 11 de 2019, que trata da questão do retorno da hospitalização, né, de doentes mentais, e fala também do uso de terapias consideradas agressivas, como a eletroconvulsão, e até a questão aí da lobotomia, tá? A possibilidade disso avançar para o uso da lobotomia novamente. Então, eu passei essa monografia para vocês, que é de 2018, justamente para a gente correlacionar com esses temas. E depois vocês observem aí nas atividades de vocês mais 2 fóruns, né? Aliás, mais um fórum que foi postado para a terceira VA. O fórum 5 é o que cuida do filme Nise, né? Que a Nise ela vai contribuir muito para a reforma psiquiátrica no Brasil, que é o que eu vou estar resumindo um pouco essa história dela, que é alguns aspectos importantes para a gente conseguir desenvolver o fórum, o último fórum, né? Então, aqui vai contar a história de Nise, que vai falar do tratamento psiquiátrico. E no último fórum que eu passei para vocês, que é de terceira VA, é o fórum 6. O fórum 6 Ah, tá. Obrigada, Bruno, por gostar do filme. Depois olha aí o fórum 6, que eu estou falando com vocês a respeito da Brené Brown. Gente, esse livro dessa mulher, eu acho que na área da psicologia vocês têm que ler. Ela é uma assistente social, mas eu volto a repetir, hoje nós temos que ter a capacidade de ter uma leitura interdisciplinar, o que eu chamo de leitura mundo, né? Então, ela fez uma pesquisa que levou mais de 10 anos, e essa pesquisa, ela deu o nome aí de Poder da Vulnerabilidade. Tem vários documentários, inclusive um documentário dela na Netflix muito legal, né, que vai falar sobre essa questão. E ela faz esse trabalho, essa pesquisa de campo, e eu achei interessante como ela trabalha a questão da vulnerabilidade em cima do texto dela, dessa pesquisa dela, né, que é o documentário. Eu faço algumas perguntas aqui para vocês, com o objetivo de vocês conseguirem linkar com o caso do Damião Ximenes, né? A gente conseguir ter uma leitura para poder tecer comentários, conseguir dialogar com aquele caso de Damião Ximenes e ter condições de falar que aquele caso foi de fato uma violação de direitos humanos ou não. Quando a gente afirma algo, nós temos que ter fundamento para isso. Então, é necessário a gente fazer leituras em diversas áreas, né, para a gente poder ter um parecer, né, principalmente na área de vocês, que exige aí uma leitura técnica também do tema. Então, aqui eu falo desse poder da vulnerabilidade, eu peço para vocês correlacionarem o estudo da pesquisa da Brené Brown com as teorias alternativas, né, de tratamentos alternativos aplicados pela Nise, que conta aí na história O Coração da Loucura. E eu sugiro aí para vocês, sugiro não, né? É necessária a leitura dos 3 links que eu apresento logo abaixo, que vai ajudar vocês a compreenderem a questão da polêmica em torno da nota técnica 11 de 2019, que inclusive foi objeto de repúdio pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Essa nota técnica 1119, ela é conhecida como Nova Saúde Mental. E aí ela traz de novo, seria a volta de valores antes colocados como tratamento de doentes mentais, né? Porque um dos objetivos da luta antimanicomial, do alcance da luta antimanicomial foi a deshospitalização.
hospitalização. E o que essa nota técnica 11 traz é a hospitalização novamente para o sistema que a lei que gerou aí o resultado dessa luta antimanicomial, essa lei ela é contra essa política de hospitalização, de recolher esse doente mental e tirá-lo do convívio social a todo custo, né? Então, essa lei ela seria contrária a isso aqui. E essa nota é técnica, né? Você vê que não é nenhuma lei e ela vai contra o que a própria lei da luta antimanicomial diz que não deve ser feito. Então, eu vou resumir mais ou menos o que a gente falou da última aula para a gente poder fazer um link com isso aqui, principalmente com esse fórum 6, que é a culminância dos nossos estudos de todo o semestre, vai ser nesse fórum 6. Semana que vem eu continuo falando da luta, da monografia, né, da luta antimanicomial, que essa monografia vai trabalhar especificamente acerca dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, e nós vamos fechar a monografia com o caso da Damião Ximenes. Então, lembrando que a gente falou na última aula, nós estávamos falando dos manicômios judiciários e que eles foram substituídos pela Lei 10.216 de 2001. Gente, eu estou interrompendo aqui porque eu estou admitindo alunos na aula, tá? Então, às vezes eu vou dar uma interrompida aqui até o pessoal ir entrando na sala de aula. Bom, então, aula passada, nós começamos a falar da nossa monografia, né? Estou com ela até aqui na minha frente. Na aula passada, a gente começou a falar, então, da reforma dos manicômios judiciários, né? Essa reforma manicomial, ela resultou na Lei 10.216 de 2001, e, especificamente, essa Lei 10.216 de 2001, ela vai repercutir também, não só, mas também nos manicômios judiciários. Em aversão ao tratamento agressivo, até essa edição dessa lei, que era implantado nos hospitais psiquiátricos, né? E que, como contribuição para essa reforma manicomial, essa luta antimanicomial, nós tivemos aí a Anísio de Silveira, por isso que eu passei o filme para vocês assistirem. Um dos reflexos dessa lei 10.216 foi exatamente nos manicômios judiciários. Tá. Qual a diferença do manicômio judiciário para o hospital psiquiátrico que não seja judiciário? A diferença é que o manicômio judiciário, ele tem por fim tutelar aqueles casos em que o indivíduo comete fato típico e antijurídico. Então, veja bem, nem todo doente mental, ele comete fato típico e antijurídico que a gente falou na última aula. O fato típico e antijurídico é concebido no direito penal brasileiro como crime. Então, nem todo doente mental comete crime. Por isso que eu estou dizendo que essa lei 10.216, ela não tratou apenas dos manicômios judiciários, ou seja, ela não tratou apenas dos doentes mentais que cometeriam crime. Ela tratou de uma maneira geral de como cuidar do doente mental, como ser possível tratar esse doente mental em aversão àquele sistema agressivo que era utilizado de tratamento, seja por métodos de violência física e psicológica, que agravavam ainda mais a situação da pessoa, e compreendido como violência física, alguns tratamentos como a eletroconvulsoterapia e ainda a lobotomia, que é narrado no filme da Coração da Loucura, de Anísio da Silveira. Então, tá. Vamos fazer um recorte, então, falando do objeto da monografia, que é falar apenas do reflexo dessa lei 10.016 de 2001 sobre os manicômios judiciários. Bom, primeiro reflexo aqui. Houve uma mudança do nome, né, justamente para cortar com esse paradigma, com essa concepção, com essa significação que era dada acerca dos manicômios, né? Então, não se usa mais a expressão manicômio judiciário, mas sim o conhecido HCTP, que seriam os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.
Então, o HCTP, como hospital de custódia, é aquele que recebe o indivíduo que cometeu um fato típico e antijurídico. Bom, então, o que o texto que traz para nós, essa monografia, seria a relação entre a doença mental e o crime. Então, ela cuida aí, especificamente, até que ponto o HCTP ele está praticando punição ou tratamento. Então, repetindo, ainda existe o HCTP. Esse HCTP ele veio em substituição do manicômio judiciário. Só que o HCTP ele é aplicado para o indivíduo doente mental que comete crime, mas como ele não tem condição de aferir, né, que por conta da incapacidade dele de compreender o fato delituoso que ele cometeu, ele é considerado inimputável ou semi-imputável. Então, o indivíduo que é considerado um dos casos da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade seria nesses casos dos doentes mentais que, quando cometem o ato delituoso, eles não têm condição de controlar a sua ação e, por isso, eles são considerados inimputáveis por não conseguirem compreender que eles praticaram ali um crime. Lembrando o que eu disse na última aula, as pessoas que são diagnosticadas, os indivíduos diagnosticados com TPAs, ou com psicopatias, eles não são considerados nem inimputáveis, nem semi-imputáveis pelo direito brasileiro. Eles vão ser condenados pelo sistema comum e ali eles podem ser detentos, né, ou reclusos. E há estudos, né, que indicam que a proporção de indivíduos que têm esse diagnóstico de TPAs ou de psicopatia de serem condenados como agravantes é quase 4 vezes maior do indivíduo normal. Então, um psicopata, por exemplo, enquadrado como serial killer, ele vai ter agravantes, a possibilidade dele ter agravantes é muito maior do que um indivíduo normal. Então, ele é condenado nesse sistema comum, né? E ele vai para o presídio, ele não vai aqui para o HCTP. Tá? Então, o HCTP ele tem o objetivo de interligar 2 institutos que envolvem a psiquiatria e o direito penal. Né? E essa lei 10.206, repetindo, ela foi fruto, então, dessa reforma desse sistema manicomial instalado no Brasil, em que se insere o manicômio judiciário. Desde 1921, né, tem tido essa luta antimanicomial e parece que ela não acabou. Com a nota técnica 1 de 2019, parece que a gente voltou àquela política que era, então, aversiva, né, de agressão, e parece que a gente está voltando a esse sistema. Bom, na ação penal, revisando o que a gente falou na última aula, que é o foco dessa monografia, ela tem as fases de execução, né? Na fase de execução, o objetivo do Estado é coibir e aplicar a pena ao indivíduo que comete fato delituoso. Então, o Estado tem um caráter coercitivo sobre a ação do indivíduo para a comunidade. Isso porque um dos objetivos do Estado é garantir o bem-estar social e a paz coletiva. Então, o próprio Estado, em algumas ações específicas, ele é que aciona, ele é que entra com a ação contra o indivíduo que praticou o ato delituoso, em algumas situações, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem os crimes considerados aí como hediondos, o próprio Estado aciona um indivíduo e ele que está pedindo a punição desse indivíduo justamente por esse caráter coercitivo do Estado. No caso, então, dessa ação penal, nessa fase de execução para os doentes mentais, que é o objeto do nosso estudo, incluiria, então, como doente mental para o direito penal brasileiro, o indivíduo que não tem controle das suas emoções. Então, afasta aí o TPAs e o psicopata, porque o critério adotado no direito penal brasileiro é que os dois teriam transtorno de personalidade. Né? Então, ele tira aí a questão de transtorno de comportamento e considera TPAs como psicopatia como sinônimos. Né? Então, as condicionantes que levam o indivíduo a agir, né, o seu resultado de ação,
para o direito pátrio são as mesmas, né? Então, eles teriam controle das suas emoções, por isso eles não seriam enquadrados aí como inimputáveis ou semi-imputáveis. Quem seria enquadrado nessa situação? Os esquizofrênicos, os bipolares, quem está movido por depressão profunda e pratica um ato delituoso. Esses indivíduos são considerados doentes mentais. E aí, nessa fase de execução, vai se utilizar o seguinte requisito: observar a inimputabilidade desse indivíduo no momento que ele cometeu aquele fato delituoso, ou a sua semi-imputabilidade, porque pode ser que ele tenha momentos de lucidez e naquele ato ele praticou, naquele momento de lucidez, ele praticou o fato delituoso. Então, é essas condicionantes que vai avaliar se ele seria imputável, inimputável, semi-imputável. Mas sendo doente, ele enquadra ali como semi-imputável. Bom, o que se aplica para esse indivíduo? Esse indivíduo vai se aplicar para ele a medida de segurança. Ela é compreendida como diferente da medida de detenção, que é usado para o indivíduo normal. Então, no sistema penal brasileiro, quem comete crime, ou ele vai ser punido com a detenção, que é a prisão domiciliar, a reclusão, que é a prisão celular, ele vai para o presídio, para algum lugar assim, ou ele aplica multa, ou medida restritiva de direitos. Então, assim, no sistema penal, há várias formas do indivíduo ser punido. Hoje nós temos aí até as tornozeleiras eletrônicas. Mas, para o indivíduo que é doente mental, que é compreendido que ele não comete, a princípio, crime, por isso que ele é chamado de inimputável, semi-imputável, por isso que a todo momento eu estou falando para vocês que ele comete um fato típico e antijurídico, um ato delituoso, né? Mas em termos de conceito, eu não posso falar que ele cometeu crime, porque se ele tivesse cometido crime, ele seria condenado como indivíduo normal. Então, o psicopata, o indivíduo que tem TPAs, eles sim cometem crime. Esse indivíduo aqui não. Então, por isso que ele vai para a medida de segurança. A medida de segurança ela se subdivide em duas, que seria a medida detentiva, em que o indivíduo vai ter a restritiva de liberdade, ele vai ficar, então, exatamente recluso no HCTPs, né, por determinado período, até segunda ordem. E nós temos a internação, que seria o tratamento ambulatorial. Nessa internação, ele não teria essa detenção, mas ele tem que comparecer ali para receber esse tratamento. Bom, ou até no hospital, né? Que uma das justificativas do SUS, com essa nota técnica de 11 de 2019, é ampliar a internação, veja bem o que eu estou te falando, da nota técnica, não só para os indivíduos que cometeram fato típico e antijurídico, mas os indivíduos que dela necessitam. Então, veja bem o que eu vou dizer. Com a reforma psiquiátrica, né, com a luta antimanicomial que resultou nessa lei 2016, o ponto mais importante dessa lei 10.216 foi tirar a internação dos indivíduos que não tivessem praticado o ato delituoso. Ou seja, na 10.216 só seria permitida a internação para o indivíduo que praticou esse ato delituoso, porque ainda continua o HCTP. Mas, para o indivíduo que não tivesse praticado o ato delituoso, ele não iria para a internação. Por quê? Um dos reflexos dessa lei foi criar aí a rede de atenção psicossocial, conhecido como RAPS. E nessa rede de atenção psicossocial foram criados vários serviços para atender o doente mental que não praticasse um ato delituoso, mas que precisasse de um apoio do Estado e de um tratamento. Então, um dos objetivos da luta antimanicomial foi tirar a hospitalização, que seria por meio da internação, e trazer à luz do que Nis da Silveira buscou, né, que é a contribuição dela, principalmente para a teoria psicanalítica, foi apresentar na prática o que a teoria propunha. Tanto é que o hospital onde ela trabalhou, Dom Pedro II, ele passou a ter o nome de Fundação Nis da Silveira, exatamente para tirar essa ideia de hospitalização, de internação. E aí,
Através dos RAPs, dessa rede de atenção psicossocial, foi criados outros mecanismos de atendimento ao indivíduo doente mental através de políticas públicas do Estado, pelo Sistema Único de Assistência Social. Por exemplo, foi criado aí, nós temos aí, eu anotei aqui, CAPS, Serviço de Atenção Psicossocial, com certeza já deve ter ouvido falar sobre isso. Foram criadas as residências terapêuticas, os centros de convivência, nós temos aí os centros de residência, já falei, centros de residência, serviço de residência terapêutica, as unidades de acolhimento, enfermarias especializadas. Então, foram criados uma série de serviços para deshospitalizar o indivíduo, ou seja, tirar a internação. A internação só continuou repetindo, segundo a Lei 10.216, para os casos do indivíduo que praticou ato delituoso. Então, repetindo, nos casos de medida de segurança para esse indivíduo, ela se subdivide em duas possibilidades. Ou esse indivíduo vai ser detento e ele fica nesse hospital, ou ele vai ser internado, que é para receber o tratamento ambulatorial, tá? Com a nota técnica, qualquer indivíduo que for diagnosticado com doença mental, o qual inclui drogados, ele recebe a internação. E essa internação é compulsória. Ela é diferente da internação judicial, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Bom, então, esse mandado de segurança, como esse indivíduo, voltando aqui no nosso tema da monografia, que vai falar do HCTPs, e traçar aqui, toda a monografia vai falar que na prática, apesar da lei ser maravilhosa, que ela quer romper com esse paradigma de violência no tratamento contra o doente mental, né? Utilizando do modelo Nis da Silveira, na prática isso não acontece nos HCTPs, né? Nós temos ainda muito ranço desse mecanismo de tratamento que eu chamo de medíocre, de falta de humanidade. Nós ainda temos muito disso nesses hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, que é o relato que está aqui. Então, veja bem, esse indivíduo, então, quando ele recebe medida de segurança, ele não foi condenado, porque a sentença para ele, ela é considerada uma sentença absolutória imprópria, porque eu não posso condenar um indivíduo que não tem noção do que ele cometeu. Ou seja, estou mostrando para vocês que, teoricamente, tudo é lindo. A teoria é maravilhosa, né? Vai ver lá o Bicho de Sete Cabeças, assiste novamente esse filme. Vou até colocar aqui, ó. Bicho de Sete Cabeças. Eu acho que vocês já assistiram, foi feito até um trabalho que eu pedi para algum grupo assistir, isso no início do semestre. O Bicho de Sete, estou escrevendo meio errado aqui, mas tá, beleza. Depois assistam isso aí, que o meu medo é no momento que a gente está passando no mundo e no Brasil, a gente voltar a esse tipo de relação e compreensão humana das coisas da vida, como esse filme passa para nós. E eu faço aqui uma reflexão, parando, dando um corte no que a gente estava falando, o que Foucault nos fala, né? Michel Foucault diz que o indivíduo ele é um emaranhado de discursos. E o discurso dentro da compreensão de um filósofo da linguagem que eu gosto muito, chama Bakhtin, ele fala que o discurso é dialógico. A todo tempo eu estou dialogando com outras áreas. Quando falo em diálogo, não é só com outra pessoa, é um diálogo com os animais, é um diálogo com a natureza. Lembra do filme Nis da Silveira, repetindo. Qual foi o tratamento que ela buscou com aqueles indivíduos? Que eles conseguissem se comunicar, né? Quando você vai ler a teoria mais profunda ali de Jung, ele trabalha exatamente isso. Se eu isolo o indivíduo, não possibilito a ele formas de comunicação, ele deixou de ser humano. Ele virou nem bicho ele é. Ele perdeu todo o aspecto da sua humanidade. O que Nise resgata nos clientes com quem ela trabalha, olha só, ela muda até o nome, não é paciente. Paciente é um indivíduo
que você provoca nele um discurso único, né? Que não é dialógico, mas é um discurso em que você é o dono da verdade, passa para ele a receita, o tratamento, e ele tem que aceitar. Ele não conversa com você. Ou seja, ele não pode concordar ou não concordar. Todo discurso que não dialoga, né, que eu não posso nem falar que seria um monólogo, mas ele não tem esse dialogismo, mas monologismo, né, não sei se a expressão seria essa, ele é um discurso autoritário. Discurso daquele que é o dono da verdade e que impõe ao outro. E Michel Foucault fala muito disso também. Então, quando a Nise muda até o nome de paciente para cliente, por trás dessa mudança, há uma significação muito grande. Volta lá em Lacan, o que Lacan fala sobre o significado das formas de comunicação, o que significa para nós, tanto que isso é profundo, aquilo que a gente fala e a questão do nome que a gente dá, que é o que eu estou tentando trabalhar com vocês. Veja bem, a mudança do nome manicômio judiciário para HCTP, ela tem um propósito muito maior do que a gente imagina. É trabalhar no plano praxeológico, ou seja, da concepção que vai para a massa, do que ela entende do que seria colocado aí como um doente mental. Eu vou fazer outra reflexão aqui. Há algum tempo atrás, não muito distante, lá na década de 80, início de 80, até início de 90, porque a reforma manicomial ela começou no Brasil em 80, né, 87, falar que a pessoa ia para o hospital psiquiátrico, a pessoa ficava transtornada, ficava com medo, era terrível. Falar que o indivíduo tinha doença mental, ninguém falava. Falar que o indivíduo, nossa, o fulano foi para o psiquiatra, ninguém falava. Por que não dizia isso? Porque tinha muito tabu em cima do tema, né, de uma pessoa com problema psiquiátrico, além do tabu, preconceito e medo, pavor de imaginar que o indivíduo ia para o hospital psiquiátrico. Hoje é a doença do século. Não falar não vai resolver, porque está aí. Né? Você pegar indivíduos que não têm, que nunca teve algum transtorno psiquiátrico, de ordem psiquiátrica, hoje, no contexto do mundo, no Brasil, vai ver o relatório da ONU, qual país que foi considerado o maior problema de doenças mentais no mundo, em específico depressão. O Brasil. Então, você pegar um indivíduo no contexto brasileiro que nunca teve problemas de ordem mental, é raro. Ele seria anormal, porque o critério de normalidade aqui seria o indivíduo que passou por algum tipo de transtorno dessa ordem. Então, veja bem, o tanto que mudou esse paradigma. Ou se falar assim, foi psiquiatra. Bom, normal. Eu tive um problema de depressão, um transtorno bipolar, que eu mesma tive. Eu posso falar por mim mesma. Então, são situações hoje que se tornaram até corriqueiras, né? Bom, esse é o nosso medo. Qual é o critério de se criar uma lei, uma nota técnica, que nem lei para voltar a um sistema que houve uma luta muito grande dos direitos humanos contra ele, para um quadro, para uma realidade em que a maioria das pessoas sofrem de transtornos ou passou por um transtorno de ordem mental. Lembrando que se a pessoa for diagnosticada com um transtorno desse, de ordem mental, que infere, que reflete no seu comportamento, então passou por um diagnóstico de doenças dessa natureza, ele nunca mais se cura, né? Ele controla, mas para sempre ele vai ter aquilo ali. Olha o tanto que isso é sério. Então, a reflexão que a gente faz a respeito dessa nota técnica em relação a isso é que tanto a história da continuidade do HCTP, que seria utilizado apenas para as pessoas que cometeram um delito, mostra que não vai resolver o problema e nós vamos piorar, agravar com essa nota técnica. É o que eu imagino. Bom, nós tivemos aqui, então, esse início, que foi o que eu passei para vocês na aula
na última aula. E já fazendo um breve relato da história de Nise Silveira, não sei se alguém teve curiosidade de olhar a história dela. A Nise Silveira, ela se formou em psiquiatria num grupo de 157 alunos. Ela foi a única mulher que se formou em medicina psiquiátrica em 1926. E em 1934, no Estado Novo, ela foi acusada de envolver com o comunismo, de estar envolvida com o comunismo, ficou presa 15 meses no presídio Frei Caneca, e depois dessa prisão ela ficou clandestina, sem exercer a medicina, por 8 anos. Então ela era servidora pública e por conta dessa condenação dela por estar envolvida com o comunismo, e ela ficou presa e foi afastada desse serviço e proibida de exercer medicina. Quando ela voltou a trabalhar no serviço público, quando foi permitida ela voltar a trabalhar, ela foi encaminhada para esse Centro Psiquiátrico Nacional Dom Pedro II, que é a história da Nise Silveira, lá que mostra No Coração da Loucura, isso em 1944. Chegando lá, ela deparou com tratamentos que eram a realidade. Veja lá o fórum que eu passei para vocês de Phineas Cage, caso Phineas Cage, que contribuiu para o tratamento, para esse tipo de tratamento, né? Houve um avanço nas neurociências com o caso Phineas Cage, a partir do estudo do caso Phineas Cage, e um dos avanços foi técnicas para tratar. E uma das técnicas desenvolvidas foi a lobotomia, né? Porque o caso de Phineas Cage, eles conseguiram diagnosticar que o problema foi no lobo frontal. Então, se o problema dele foi no lobo frontal, que deu distúrbios, inclusive de ordens afetando a sua personalidade, no caso Phineas Cage não se sabe ao certo se foi um caso de TPAs ou de psicopatia, mas em todo caso, o que eles descobriram ali, que contribuiu para neurociências, foi a lesão que ele sofreu no lobo frontal. A partir de então, foram desenvolvidas técnicas de tratamento, como a lobotomia e a eletroconvulsoterapia, com o objetivo de cancelar essa memória do indivíduo, né? Ou seja, só que com esse cancelamento, o indivíduo se isola, ele não consegue dialogar. Um dos tratamentos que a Nise faz com esses indivíduos que eram considerados incuráveis, né, foi exatamente, repetindo, aplicando a teoria psicoanalítica, provocar no indivíduo diálogo presente no id desse indivíduo. Há, no nosso instinto, uma necessidade de conversar, uma necessidade de ser ouvido, né, de dialogar. O que ela fazia? Qual que era uma das técnicas de terapia? Além da arte, que era uma forma de diálogo ali abstrato, você tinha ali, tanto é que através da arte foi criado aí o Museu do Inconsciente, né, a partir das obras de arte feitas pelos os detentos ali. E mais importante, que eu achei interessantíssimo, como ela buscou o convívio dessas pessoas com os animais. Isso é provado que o animal cura mesmo. Aliás, já tem tratamento de pessoas com depressões graves e transtorno bipolar, com acompanhamento de animais, como elas melhoram. Tudo com o modelo da aplicação da teoria psicanalítica por Nise, né? E levar para a natureza. O diálogo com a natureza. Então, quando eu falo de dialogismo, não é só o diálogo com a pessoa, é a pessoa querer existir, né? Existir, compartilhar sua existência no meio em que ela vive. O que Nise conseguiu fazer isso com aqueles clientes, né? Eu acho que a história de Nise é fantástica. E eu acho que é tão interessante, certas coisas acontecem, não é à toa. Se ela não tivesse sido presa 15 meses, e se ela não tivesse formado numa turma de 157 alunos, ela a única mulher, eu fico imaginando tanto que Nise sofreu preconceito, foi vítima de tabu, o quanto ela era ridicularizada, e para ela conseguir formar, ela teve que provar que ela era melhor do que os seus colegas. Porque se ela fosse tão quanto, ela não conseguiria formar para ser única. Nise Silveira era única,
né, na sua história. Então, a contribuição dela foi muito além para a psiquiatria, mas também para a mulher, né, ser vista, reconhecida como mulher, um ser pensante, um ser que também contribui e deve contribuir para a sociedade. Então, essa história da Nise, eu não posso afirmar que favoreceu, mas contribuiu com certeza para ela ser o que ela se tornou como médica e fazer o trabalho que ela fez naquele hospital, né? Então, o olhar que ela teve pelo outro, um olhar de amor, de compaixão, de direitos humanos, foi exatamente do que ela sofreu, né? Aquilo que ela viu reprimido nela, que ela não achou bom. Por isso que eu falo para vocês, gente, nós temos que ter uma verdade. Falar que não existe verdade, a verdade é relativa. Cuidado com a relativização de tudo. A gente acaba entrando num buraco sem fundo. Existe uma verdade, sim, e o critério da verdade é por aquilo que eu me vejo no outro. O sofrimento que eu vejo no outro, eu não posso achar aquilo legal, né? Eu não posso achar, eu só posso... eu acho que um dos paradigmas da verdade, que eu acho bem legal, é você se colocar no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro. E para colocar no lugar do outro, você tem que estar lá. Esse negócio de fechar os olhinhos e ficar imaginando, vai no lugar, faça visita em loco, vai no lixão de Anápolis, visita lá, fica ali acompanhando o pessoal uma semana, sabe? Faça pesquisa de campo. Não necessariamente para você ter objeto de estudo, mas só para você visitar e ver como que é. Pega um ônibus e dá uma andada, pede para ele parar no último ponto, paga um ônibus um dia que você estiver aí com a vida muito triste, reclamando de tudo. Vou te dar uma dica, vai para o terminal urbano, olha qual que é o ponto mais distante, entra no ônibus daquele e vai e volta. Você vai sair muito melhor do que você entrou. Quando você vai ver a realidade, nós somos elite intelectual. Eu falo isso para vocês com certeza. Nós somos elite intelectual, vai ficar pior ainda. E vocês têm uma responsabilidade nessa construção social. Diante desse quadro que se avizinha, que é preocupante e que vai piorar, de brasileiros com problemas graves de distúrbios mentais. Isso vai aumentar, tá? Então, vocês têm que estar bem. E então, façam análise de si mesmos, né? É bom a gente analisar a nós mesmos e termos terapia, né? Temos que ter tratamento terapêutico também. Mas essas incursões que a gente faz no eu e sair, isso é importante para amenizar a psique, que é a alma, conhecer a realidade do outro. Bom, fechando aqui nossa aula que está quase acabando, em 1987 começou, então, a luta, o movimento da luta antimanicomial. O objetivo maior desse movimento, pegando o gancho na nota técnica, por favor, comecem a ler o Fórum 6 para acompanhar minha aula, tá? O Fórum 6 e o Fórum 5 ajudam a compreensão da minha aula. O Fórum 6 tem 3 textos que eu quero que vocês leiam. O objetivo da luta antimanicomial foi a deshospitalização. Só, repetindo, só autorizada essa hospitalização em razão do poder coercitivo do Estado contra aquele comportamento desajustado que incide em fato delituoso. Aí sim foi criado o HCTPs. Só nessa situação do indivíduo que comete fato delituoso foi permitido aí a hospitalização e nem mais um outro. A nota técnica 2011, ela volta para a internação. E aí, já fechando, era permitido então nos manicômios judiciários o indivíduo que ia para a hospitalização, aquele indivíduo que tinha internação judicial. O juiz determinava a internação. Na compulsória da nota técnica 11, eu não preciso